falando agora de equação do primeiro grau, né? Então, olha só. Quando nós falamos de equação do primeiro grau, nós podemos estar nos referindo à interpretação realizada de um problema que muitas vezes pode ser expressa por meio de uma linguagem dotada de símbolos, tá? Então, a equação é uma consequência da interpretação de uma situação que apresenta um problema ou simplesmente de uma situação-problema. Ainda, as equações elas têm um ou mais símbolos que indicam valores não conhecidos. Esses símbolos nós chamamos de variáveis ou de incógnitas. Tem também um sinal de igualdade, né, que faz com que haja uma expressão à esquerda da igualdade, denominada de primeiro membro, ou membro da esquerda, né, e uma expressão à direita da igualdade, denominada segundo membro ou membro da direita. Então, a equação de primeiro grau ela é uma equação na qual a potência da incógnita ou das incógnitas é de grau 1. Exemplo, ax mais b igual a zero. Esse A e esse B, eles se referem a valores pertencentes ao conjunto dos números reais, né? E necessariamente o A precisa ser diferente de zero, tá? Quando eu falo da potência ser de grau 1, é porque o valor da variável, que é o x no caso, né? Tem expoente igual a 1, por isso ele não aparece, tá? E por isso a equação do primeiro grau também. Para encontrar os valores da incógnita, ou também chamados valores da raiz de uma equação do primeiro grau, é necessário que se isole o x, tá? E nós vamos fazer dessa forma aqui. Ax mais b igual a zero, lembrando que A e B são valores pertencentes ao conjunto dos números reais, nós vamos passar o que está somando ou subtraindo, né, do membro onde está a incógnita, né, para o outro membro, fazendo a operação inversa. Nesse caso, o B está somando, vai passar para o membro da direita, subtraindo, né? Então, vai ficar ax igual a zero menos b. Zero menos b é menos b. E aí, o A está multiplicando o x, ele vai passar para o outro membro, né? Então, o membro da direita fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, menos b já está ali, dividido por A. Essa é a minha resposta. Menos b dividido por A, certo? Um outro exemplo aqui, então, vou passar primeiro o que está somando ou subtraindo no membro que está variável, né? Nesse caso, o membro da esquerda, eu vou retirar os valores que estão somando ou subtraindo daqui e passar para o membro da direita. 1 mais 5, certo? Então, ele saiu do membro da esquerda, passou para o membro da direita, fazendo a operação inversa. Então, 3x vai ser igual a 6. Esse 3 estava multiplicando, vai passar para o outro membro, né? Porque eu preciso isolar o valor de x, quero deixar ele sozinho. Esse 3 está multiplicando o x, vai passar para o outro membro fazendo a operação inversa. 6 dividido por 3, x vai ser igual, então, a 2. E aí, quando eu falo de raízes ou zeros da equação, estou falando da mesma coisa, né? São os valores que são atribuídos à incógnita e que tornam a sentença verdadeira, tá? Então, também chamado de conjunto solução, para resolver uma equação, significa que eu vou encontrar o conjunto solução. Por exemplo, 5x menos 10 igual a zero. Lembram do outro exemplo lá? Então, os valores que não pertencem à incógnita, né, que não estão junto à incógnita, eu vou passar para o outro membro, fazendo a operação inversa. Então, eu tenho 5x menos 10, menos 10 vai passar para o outro membro, fazendo a operação inversa, somando, então. 5x vai ser igual a 0 mais 10. Nesse caso, 0 mais 10 é 10. Então, esse 5 agora está multiplicando x, eu quero isolar o valor de x, vou passar ele para o outro membro, fazendo a operação inversa. Está multiplicando, ele vai passar dividindo. 10 dividido por 5. Resolvendo, 10 dividido por 5 igual a 2. Esse 2 é o que eu chamo de solução, né? Então, vou representar a solução por S igual, abre chaves, escreve 2, fecha chaves, né? Então, o meu conjunto solução dessa equação é 2, representado dessa forma.
Um exemplo, né, num problema, uma situação problema, Pedro e Paula são irmãos. Pedro tem 8 anos e a irmã é 2 anos mais velha que ele. Somando-se a idade dos dois e dobrando o resultado, tem-se a idade da mãe deles. Quantos anos a mãe deles tem? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Vou retirar primeiro os meus dados, né? Os dados desse problema, tá? Para mim poder, então, encontrar a solução. A mãe, não sei a idade dela, mas de Pedro eu sei, é 8 anos. E da irmã também eu sei, é a idade de Pedro mais 2 anos, é 8 mais 2, que é igual a 10. Posso estar escrevendo, então, dessa forma aqui. A idade da mãe vai ser igual a 2 vezes a idade de Pedro mais o da irmã. Nesse caso, eu tenho valores que eu posso substituir, que são a idade de Pedro e a idade da irmã. Então, vou escrever lá 2, que multiplica, abrir parênteses, né? E abrir colchetes aqui para separar os valores. Então, a idade da irmã é 8 mais 2, a idade de Pedro mais 2, que eu escrevi aqui, tá? A idade de Pedro é 8, certo? Então, por isso eu escrevi 2, que multiplica 8, que é a idade de Pedro, mais a idade da irmã, 8 mais 2. Resolvendo, então, primeiro o parênteses, 8 mais 2 é 10. Na outra linha, vou resolver o colchetes. 8 mais 10, 18. E, por fim, 2 vezes 18, 36. Então, isso quer dizer que a mãe tem 36 anos. Um outro exemplo, que é do livro Conquista, utilizado pelos alunos da escola, uma equipe de futebol disputou algumas partidas em 2019 e obteve o seguinte desempenho: venceu 45% dessas partidas, perdeu 20% e empatou 21 partidas. Quantas partidas essa equipe disputou em 2019? Então, eu vou lá e vou ver que eu vou chamar de X o valor de partidas disputadas pela equipe, que é o que ele está perguntando. Quantas partidas foram disputadas? Antes disso, eu vou lembrar que 45% é a mesma coisa que 45 dividido por 100, né? Já trabalhamos isso em porcentagem. 45 dividido por 100 é 0,45 escrito em decimal. E 20% é igual a 20 dividido por 100, escrito em decimal, então é 0,20. Assim, nós podemos escrever a equação, então, né? A quantidade de vitórias, 0,45 vezes o número de partidas, né? 45% do número de partidas. Então, vou escrever dessa forma: 0,45x mais o número de derrotas, que é 0,20x, 20% de x, e mais a quantidade de empates, que é 21, né? 21 partidas ele empatou. Somando esses 3 valores, eu vou ter a quantidade de partidas disputadas, as que o time ganhou, as que ele perdeu e as que ele empatou, tá? Então, escrito dessa forma, eu vou ter a equação e agora vou buscar resolver, então. 0,45x mais 0,20x mais 21 vai ser igual ao número de partidas que eu estou chamando de x. Primeiro, como a gente falou, eu preciso isolar o valor de x. Para isso, como eu tenho valores de x à esquerda e à direita, eu vou levar todos eles para a esquerda, minha opção. E os valores que não têm incógnita x, eu estarei levando para o membro da direita. Nesse caso, então, eu vou escrever 0,45x, que já está à esquerda, mais 0,20x, que já está à esquerda. Esse 21 está somando, vou passar para o próximo membro, para o outro membro, fazendo a operação inversa, menos 21. E esse x que estava à direita, eu vou passar para o membro da esquerda, fazendo a operação inversa. Então, também estava somando, era positivo aqui, estava somando, passa subtraindo, certo? Somando 0,45x mais 0,20x, eu vou ter 0,65x menos x, 0,35x negativo, igual a negativo 21.
Agora, esse 0,35 negativo está multiplicando o valor de x, ele vai passar para o outro membro fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar x igual a menos 21 dividido por negativo 0,35. Menos com menos, fazendo o joguinho, né, de sinais, vai dar mais 21 dividido por 0,35 é igual a 60. Isso quer dizer, então, que a equipe disputou 60 partidas de futebol. Um outro exemplo fala sobre, também do livro utilizado pelos alunos, que é o livro Conquista da Matemática, em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Uma pergunta que ele faz é: quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Então, eu vou escrever isso tudo em razão de x. Primeiro, vamos indicar por x a quantidade de carros, certo? Então, carros eu vou chamar de x, que ele quer saber, né, quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento. A quantidade de motos eu vou estar indicando por 14 menos x. Se a quantidade de carros e motos é 14, e eu chamei x de carros, então de motos vai ser 14 menos x. Com isso, eu vou trabalhar só com uma incógnita, veja, não preciso estar trabalhando com duas, né? Posso estar trabalhando só com uma incógnita. A equação correspondente a esse problema, então, vai ficar assim: 4 vezes x, tá? Que é o quê? Quantidade de roda dos carros, né? Os carros têm 4 rodas. Mais 2 vezes, que seria a quantidade de rodas, né, das motos. 2 vezes, quem são as motos? 14 menos x, que eu tinha escrito aqui, tá? Isso vai totalizar a quantidade de rodas, que é 48. E aí, então, a equação 4x mais 2 vezes 14 menos x igual a 48. Eu vou resolver e vou encontrar os valores de carros e motos. Nesse caso, eu vou precisar resolver o parênteses primeiro, né? Como que vai ficar, então? 4x mais 2 vezes 14, 28, 2 vezes menos x, menos 2x, igual a 48. Agora, eu preciso isolar os valores de x em um membro, né? E os valores que não têm x no outro membro. Então, olha só, 4x menos 2x pode ficar no membro da esquerda. E, né, 4x menos 2x vai dar 2x, certo? Agora, eu vou passar esse 28 para o membro da direita. Então, 2x igual a 48, menos 28, porque ele estava somando na esquerda, passou para a direita, fazendo a operação inversa. Vou ter 2x igual a 20. Esse 2 está multiplicando o valor de x, vai passar para o membro da direita, fazendo a operação inversa, né? Dividindo. Isso vai me dar que x é igual a 10, então, a 10 carros. Logo, se há 10 carros, o número de motos é 14 menos x, então, isso quer dizer que 14 menos 10 vai ser igual a 4 motos. Nesse estacionamento, então, há 10 carros e 4 motos. Resolvida a nossa equação do primeiro grau. O outro exemplo ainda, sabendo-se que as dimensões de um retângulo estão na proporção 2 para 1, né? Se lê 2 para 1 aqui, e que seu perímetro é igual a 24 metros, calcule quais as dimensões desse retângulo. Então, olha lá, o retângulo, né? Eu vou ter que uma das dimensões é 2, né? E a outra dimensão é 1. Então, nesse caso, eu não sei que dimensão que é, qual o valor, né? Então, eu vou estar chamando de x. Então, 2 para 1, né? Eu vou estar chamando de x, um x aqui e 2x aqui, certo? Somando o perímetro, eu vou ter 24 metros, né? Nesse caso, então, como que eu faço o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, 2x aqui no comprimento, mais 2x, mais x na largura e mais x. Então, vai ficar 2x mais 2x mais x mais x igual a 24. Então, somando os valores de x, eu tenho 6x igual a 24. Esse 6 está multiplicando o x, quero isolar o valor de x para encontrar a solução. Esse 6 está multiplicando, vai passar para o outro membro, fazendo a operação inversa, divisão. 24 dividido por 6 vai ser igual a 4. Isso quer dizer o quê? Que uma das dimensões é 4 e a outra dimensão, então, é 2 vezes, né? Será 8. O comprimento, então, nesse caso, será 8 e a largura será 4, certo?
Então, as dimensões do retângulo são 8 por 4, ou seja, 8 metros de comprimento e 4 metros de largura. Ainda precisamos falar das equações literais, né? Sendo a equação do primeiro grau. O que tem de diferente essas equações literais? Que além de todas as características comuns a qualquer equação, nesse caso do primeiro grau, que a gente acabou de ver, temos ainda a presença de uma letra que não é incógnita, a gente não quer encontrar o valor dela. Essa letra é chamada de parâmetro, tá? Então, por exemplo, quando a gente escreveu lá no exemplo, ax mais b igual a zero, o a e o b são termos literais. Então, são chamados de parâmetros. Eu não estava querendo encontrar o valor de A e B. Para mim, eles não são incógnitas, né? Tá? A minha única incógnita, nesse caso, é o valor de x. E aí, então, se eu tenho lá 3y mais A igual a 4b mais c, e que A, B e C são termos literais, também chamados de parâmetro, né? Então, A, B e C são meus termos literais, ele está especificando isso. Nesse caso, minha única incógnita é o valor de y. Um outro exemplo, né? Então, eu tenho lá, também do livro Conquista da Matemática, considerando x a incógnita, resolver a equação 8x mais 7a igual a 2x mais 25a. Nesse caso, ele falou que quem é incógnita é o valor de x. Então, eu já subentendo que o A é um parâmetro, eu não quero encontrar o valor de A. Nesse caso, o que a gente faz, então? A gente vai reunir a incógnita x todas em um membro, né? E os valores que não são da incógnita x, por enquanto, no outro membro. Então, esse 2 está à direita, eu vou levar ele para a esquerda, né? E esse 7 está à esquerda, eu vou trazer ele, 7a, né? Vou trazer ele para a direita. Vai ficar como, então? 8x mais 7a igual a 2x mais 25a, que vai ser o quê? 8x, vou estar tirando esse 7a do membro da esquerda e passando para a direita. Ele está somando, vai passar diminuindo, né? E ainda, 8x vai ser igual a 2x, 25 menos 7, 18a. Esse 2 aqui, lembram que o x é incógnita? Então, eu vou precisar passar ele para o membro da esquerda. 8x menos 2x vai ser igual a 18a. Isso quer dizer que eu vou ter 6x igual a 18a. Esse 6 está multiplicando o valor de x, ele vai passar dividindo. Então, isso quer dizer que eu vou ter 18a dividido por 6. Isso quer dizer que o meu x equivale a 3a. E acabou assim a minha equação. Achei o valor da solução, né? Porque o x era incógnita, então x vai ser igual a 3a, certo? A solução, então, da minha equação literal é 3a. Até mais, então.